Vamos para uma coisa muito legal. Mais um episódio. Estou tentando me acostumar com esse cabelo dividido ao meio. Não sei ainda se gosto. Mas eu me vi no espelho e me pensei, nossa, que Giovanna Antonelli que eu estou. Por que não? Mantive. É sobre isso. Olá, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Publicidade. O Podpri mais legal da internet, do YouTube, da atualidade. Porque trago curiosidades, trago fatos, trago pesquisa, trago dados, trago tudo. E hoje vamos falar de uma coisa seríssima. Vamos falar de algo que sem ela a sua marca não vive. Sem ela, a sua marca não existe. São eles, os usuários, os consumidores, os clientes, como você quiser chamá-los. Gente, vou trazer mitos e verdade, atos e omissões, por minha culpa. Mentira. Que acontece? Eu vou trazer coisas boas e coisas ruins, porque se a gente não souber de todo o cenário, de nada adianta. A gente tem que saber com quem a gente está lidando. Então, por conta disso, pensei em trazer esse tema, porque é muito importante. Primeiro, salientar que independente do seu negócio, usuário, consumidor, cliente, não faz diferença. Porque é tudo a mesma pessoa. Então, realmente não faz diferença. O que faz diferença é como você coloca ele em evidência. Porque isso realmente faz diferença. O consumidor, ele é preguiçoso. E eu vou ficar aqui, pra não ser repetitivo, vou até ficar zanzando por eles. Hora eu vou falar consumidor, hora eu vou falar cliente, hora eu vou falar usuário. Pra todo mundo se sentir feliz e abraçado, né? Como chama isso o cliente. Mas tudo bem. Ele tem uma característica que eu acho que eu vou começar com isso, porque eu acho que todo o resto vai fazer diferença. Ele é muito preguiçoso. Não importa qual seja. E aí, eu vou trazer um exemplo, porque assim, duas coisas, tá? Pra você entender antes de tudo. Primeiro, que pra você trabalhar com a sua marca, principalmente se você for o seu gargalo da sua empresa, onde você faz tudo sozinho ou sozinha, entenda que a sua experiência não pode ser colocada em xeque como uma experiência de um usuário. Porque a sua experiência é única, assim como a de todo cliente vai ser única. Você pode tratar igualmente todos os seus clientes. Aquilo que para um foi qualidade, para o outro vai ser defeito. Aquilo que para um foi, caraca, essa pessoa foi muito sagaz em pensar nisso, para o outro vai falar, nossa, sério que ela pensou nisso e fez isso? Então, assim, cuidado quando você aplica mas é que eu gosto assim. Diferencie gosto do que funciona. Ai, Priscila, como saber? Porque sou eu que construo tudo. Se baseie nos seus dados. Ah, você é pequeno, tá começando agora. Ó, tô trazendo um monte de pergunta aqui, hein? Que são perguntas que vocês fariam. Ah, mas como é que eu vou saber? Sou eu sozinha, não pago plataformas caríssimas para fazer análises. Todas as plataformas que você utiliza vai gerar dados. Se você trabalha com site de vendas, ele vai gerar dados. Se você trabalha com mídia social, ele vai gerar dados. Eu não sei, se eu não me engano, o único que não oferece isso, eu acho que eu posso estar até equivocada, é o WhatsApp Business. Mas eu acredito que eu esteja enganada, por quê? Porque eu baixei recentemente o WhatsApp Business e eu verifiquei que ele agora tá permitindo até anúncio dentro dele. E se ele permite anúncio dentro dele, algo me diz que ele vai ter que mostrar esses dados. É claro que provavelmente você vai poder criar esses anúncios através do gerenciador de anúncios do Facebook. E por que isso seria muito melhor? Porque aí os dados são mais minuciosos. E aí você consegue identificar o que eles gostam. Porque às vezes é um CTA, que a gente chama Call to Action, que é o botão. Às vezes é o botão, o nome do botão que o usuário não gostou. Às vezes é a cor do botão que o usuário não gostou. E é por isso que a nossa vida é teste atrás de teste atrás de teste. Então sempre que você puder fazer algo diferente, faça. E aí quando que você vai usufruir desse saber, dessa sabedoria suprema que é o que funciona? Quando você for lançar algo. Ou quando você for fazer um anúncio que você quer muito que funcione, quando você quer zerar o seu estoque, quando você quer muito parar de oferecer um serviço porque já tá com aquele acumulado e quer outro.
São coisas que você pode fazer, poxa, funcionou quando eu fiz tal coisa, então eu acho que eu vou aplicar aqui. Reaplique, inclusive nesse reaplique é outro teste que você faz. Será que funcionou mesmo ou só funcionou naquele nicho, naquele produto, naquele segmento, com a outra expectativa? Tudo isso faz diferença. Então, entenda separar o seu gosto pessoal do gosto profissional, tá? Já falei disso no episódio anterior, inclusive, sobre eu usar rosa ou não. E se você quer saber se eu uso ou não, vai assistir o episódio anterior, que não custa nada. Inclusive, eu queria dar um adendo aqui. Vocês viram que eu retoquei meu cabelo azul? Ele tá mais azul. Deu um trabalho. Então, deixa o seu gostei aqui. Por favor. Nunca pedi nada. Enfim. Bom, então é isso. Mas é claro que quando eu falo que o usuário é preguiçoso de um modo geral, e aí por isso que eu quero trazer essa diferença do gosto pessoal do gosto profissional, é porque você mesmo é preguiçoso. Fala a verdade. Quando você vê um post com textão e o tema não te... Quando você vê um texto com textão e o tema não é do seu agrado, você lê tudo que tá na sua frente? O tiozão do Zap do grupo de família, quando manda aqueles textos gigantescos, quando aparece leia mais. Só aquele leia mais te faz não ler nada, nem introdução do textão. Tô mentindo? Então assim, vamos trabalhar com verdades. Mas quando eu falo que o usuário é preguiçoso, eu tô falando que ele é preguiçoso real oficial. Eu tô falando de preguiça minuciosa, eu tô falando de preguiça mesmo. Daquelas de você colocar o preço gigantesco em destaque assim nos seus stories e a primeira pergunta ser: quanto custa? Gente, isso acontece. E eu dei uma pausa dramática porque seria cômico se não fosse trágico. E é por isso que, inclusive, eu trouxe também aqui, em um dos episódios do podcast, eu também falei sobre como você usar os chatbots ao seu favor, porque isso pode acontecer e para não gerar desgaste na equipe, ou se a equipe é só você também, para não ficar gerando toda hora você ter que ir lá responder as mesmas coisas, o chatbot ajuda muito nisso, a responder perguntas óbvias, e isso é sempre muito bom. Bom, e por conta disso, é por isso que pesquisa sempre foi e sempre será um dos investimentos maiores que uma empresa pode ter. Mas também a mais importante, eu diria. As pessoas não valorizam o tanto quanto deveriam. E aqui eu quero trazer... Eu quero muito que vocês entendam a real necessidade disso. Mas eu quero trazer que por mais que eu tenha dito que é muito caro o investimento, também é possível fazer sem investimento. Mas é como eu sempre digo, sempre que você puder investir no seu negócio, invista, porque isso é muito importante. E eu vou tentar exemplificar isso da melhor maneira que eu conseguir. E eu espero muito que isso fique claro, assim. Porque como você vai lidar com algo que você não conhece. Você entende que quando você tá no escuro, é muito sobre sorte, é muito sobre o acaso. E no marketing digital, não é necessariamente tudo no acaso. A gente faz teste? Faz, mas a gente faz teste com sabedoria de casa. A gente faz testes, mas a gente faz testes minuciosos pensando em tudo. Poxa, eu já usei tal CTA e eu vi que não funcionou, então eu vou em outro. Então, não são completamente às escuras. São incertas, que são coisas super diferentes. Uma coisa é você não saber onde você tá pisando olhando o chão. E outra coisa é você não saber onde tá pisando sem nem saber onde você tá. Vocês entendem a diferença? Espero que sim, porque isso é muito importante. Então é por isso que centros de pesquisas, empresas focadas em pesquisas, eu tive um colega da faculdade que trabalhou na área de pesquisa e assim, era muito detalhes que são feitos, porque isso é que faz diferença. Eu contei uma história no meu Insta e eu acho que na época eu tive que cortar, porque o vídeo ia ficar muito extenso. Mas é um exemplo que eu sempre trago para vocês terem noção do que pode causar em amplitude de caso, assim. Na faculdade, a professora, para fazer isso que eu tô fazendo isso aqui com vocês, de convencer que a pesquisa é importante, e inclusive no TCC a gente precisa fazer, nem que seja com base em 10 pessoas, em 15 pessoas e 20 pessoas, precisa se basear em algo.
A professora deu um exemplo muito legal, que eu inclusive envolvi marcas nesse exemplo, mas eu não sei se é certo envolver marcas, porque depois parando pra pensar, eu não sei se foi realmente isso, essa marca. Mas eu vou usar porque é como vocês vão visualizar o produto. Sabe aquele produto que chamamos de pato do banheiro? Onde ele tem um bico parecendo de um pato mesmo, e aí você aperta e você consegue passar ele em todo o vaso sanitário, sem ter contato nem com o produto, nem com o vaso. E ele consegue atingir lugares que nem um escovinho, eu acho que atingiria. Sabe aquele produto? Então, a Veja quando lançou aquele produto, o produto em si já era assim, carro-chefe de vendas. Não era o Veja multiuso da cozinha, era esse produto do banheiro. Por quê? Porque sem cloro ativo e sem muitas misturas, ele era único e necessário para limpar o vaso sanitário. Então ele poupava a vida das diaristas, das domésticas e das donas de casa principalmente. E aí, o cara interno que cuida de produtos teve a ideia genial de fazer aquele bico, porque até então ele tinha a embalagem normal do Veja de cozinha multiuso. E aí ele teve a ideia incrível daquele bico, onde você precisaria apertar levemente e ele faria o fluxo do produto. E cara, aquilo ia gerar muitas coisas. Uma delas seria a dosagem correta do produto, porque a partir do momento que você aperta, cai o que precisa cair, nem mais, nem menos. Daria menos contato para a pessoa que está limpando, que está usando o produto, não ter contato com o produto e não ter contato com o objeto que está sendo limpo. E, além de toda essa praticidade, ele também era mais barato, porque se você parar para fazer a conta, quando você não tem o dosador, e você pode comparar isso com qualquer produto que use dosador. Tipo, azeite, por exemplo, sem dosador é uma tragédia. Apesar que o preço do azeite hoje em dia também tá uma tragédia de qualquer maneira. Mas enfim, ponto a embalagem quando tem um dosador, ela facilita a vida, porque às vezes você não sabe o tanto que você pode colocar ali, ou o tanto que necessariamente é preciso. Então o dosador, ele é muito prático por isso. E aí ele se torna mais barato porque, assim, ele pode até ser mais caro do que um cloro da vida, do que uma cândida, do que um que boa. Porém, você vai usar bem menos produto. Então, a praticidade é gigantesca. E aí o cara inventou a pessoa, né, inventou esse bico e simplesmente o carro-chefe da marca caiu em vendas em quase 70%. Foi assim, um horror. Eles venderam assim que lançaram, porque, né, todo mundo ficou assim, louco, tipo, vai ser inovador, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí, na prática, depois do mês de lançamento, de algum tempo do lançamento, caiu, mas assim, despencou, foi horrível. E todo mundo se questionou, o presidente foi mandado embora na época, e todo mundo fazia a mesma pergunta: por quê? O lance é inovador. O produto se mantém o mesmo, que eles não alteraram em nada o produto, porque ele já era excelente do jeito que ele era. O que aconteceu? E aí foi contratado um novo presidente, jovem, com a cabeça mais aberta, e eu não tô querendo dizer com isso que pessoas mais velhas não tenham mente aberta, mas né, estamos falando, gente, dos anos assim, dos anos 80, dos anos 90, a gente tá falando de uma época onde se o machismo existe hoje, se mantém firme hoje, naquela época era 3 vezes pior. E o novo sempre assusta. Também já fiz um vídeo sobre isso. O novo, ele sempre vai causar estranheza. E ele sempre vai causar um sentimento ruim. Um sentimento que negativa o novo. O novo nunca vai ser 100% bem-vindo. Nunca. O irmão mais velho nunca vai só ver vantagens no irmão mais novo. O produto carro-chefe nunca vai ser menor do que um produto 100% inovador. E isso assim, tá na nossa cabeça, não sou eu que tô dizendo, não são pesquisas que dizem, é o mundo. Vocês lembram da Uber? Eu dei esse exemplo no meu perfil. A Uber, quando entrou, todo mundo criou ranço, não queria usar.
E aí, quando experimentaram, viram que era a melhor coisa, era muito melhor do que táxi, era muito mais barato, era muito mais vantajoso. Então, assim, tudo que é novo estranha. E eles não pararam pra pensar nisso porque eles estavam pensando como? Eles estavam pensando como produto, eles estavam pensando como marca. E aí esse cara entrou e falou assim: alguém já perguntou pra moça da limpeza aqui do prédio se ela usa? E como ela usa? E se ela gosta? Pesquisa. O cara foi lá e investiu não sei quantos milhões em pesquisa. E aí botaram gente na rua, gente em tudo que é canto, e chamaram donas de casa, chamaram domésticas, chamaram diaristas, chamaram todo mundo que tinha contato com o produto. Perguntavam: você já usou tal produto? Já usou a nova embalagem? Então, bora para uma coisa. Quem aceitava o convite ia até a empresa e faziam uma porralhada de perguntas e coisas usuais. E a pergunta principal foi: você utilizou o produto com a embalagem nova? Sim. Usou com o anterior, com o produto também com a embalagem mais antiga? Sim. Você gostou? A maioria, na verdade, com unanimidade foi dito não. E aí a pergunta seguinte, que é a mais importante: por quê? E elas simplesmente responderam que elas não sabiam usar. Simplesmente não sabiam usar. O produto era inovador, o recipiente se mantinha o mesmo que todo mundo conhecia, mas só por uma embalagem ser nova e não ser tão óbvia a utilização, as pessoas tiveram estranheza. Mas não foi uma estranheza fora do comum. Nossa, Priscila, pessoas burras não sabem apertar um negócio. Gente, a gente tá falando de um produto completamente diferente do normal. Antes eram todos em garrafa, um bico com uma saidinha pequena e acabou, fim. Ou alguns tinham uma saída um pouco maior. Fim de novo. E não é assim que funciona. Então, assim, elas falaram a dor e aí eles ensinaram como utilizar o produto, que era só virar de cabeça para baixo e dar uma leve apertada. E elas voltaram a amar. Teve recorde de vendas. Até hoje, ele é um dos produtos carro-chefe da Veja. E eu digo Veja porque o produto original é o Pato e o Pato é patenteado por ela. Então, assim, mas de novo, eu posso estar equivocada. Até porque quando eu penso em exemplos, às vezes eu associo uma marca a outra e pode acontecer. Então, me perdoem se foi isso. Mas ponto é: olha como a pesquisa foi fundamental. Eles podiam ter afundado uma empresa. Gente, poderia, juro, poderia ter afundado uma empresa gigantesca. Vocês têm noção? Uma empresa que não é só Brasil, ela é internacional. Então, assim, é loucura, é insano pensar isso. E uma pesquisa mudou tudo. Aí todo mundo julgou o cara, todo mundo julgou o novo presidente, que era mais jovem, chamou ele de louco, de insano. Você vai gastar dinheiro com pesquisa. Tanta coisa para se gastar dinheiro. E quando a gente fala que as pessoas falaram gastar dinheiro, era porque era um investimento alto. Mas era um investimento necessário. Beleza, Priscila, entendi já o seu recado. Pesquisa é muito importante. Eu lá tenho dinheiro para investir em pesquisa? Eu mal tenho dinheiro para investir em anúncio de mídia social, vou ter dinheiro para investir em pesquisa? Mark pensou nisso. E daí ele lançou o que? A enquete. Quando você tem produtos que você quer zerar o estoque, por exemplo, e quer muito focar em um só, joga uma enquete para ver o que o seu público quer mais. As perguntas, você não sabe o que postar? Joga no perguntas. Pergunta para os seus usuários. Quem consome seu conteúdo? Não são os usuários? Então por que você não pergunta para eles o que eles gostam de consumir? Dá até raiva. Você sentiu a raiva nessa frase? Que foi uma coisa. Pausa para a água. Já se tratou hoje? Gente, ponto é: o seu usuário é o ponto mais importante da sua marca. Não é o seu investimento, não é o seu budget para o projeto, não são seus produtos.
eles são até mais importantes que a qualidade do seu produto. Até porque a gente não pode questionar a qualidade. Você vai vender um produto sem qualidade? Tá vendendo o quê? Não, né? Então pronto. Vocês têm que saber usufruir das ferramentas que vocês possuem hoje. Mas o que eu quero que vocês pensem é que vai haver evolução. E no primeiro grau de evolução, quando o dinheiro entrar de fato, guardem dinheiro de caixa para investimento. Guardem e coloquem um dinheiro só para investimento. As pessoas ficam pensando só em estoque, só ficam pensando né, se vir uma nova pandemia. Pensem no que pode acontecer também no futuro. Se vocês investem hoje, vocês vão usufruir desse bem amanhã. Se vocês guardam dinheiro para investimento hoje, sua empresa vai valer milhões amanhã. Não é à toa que startups crescem pior do que mato no barro, ou no barranco, ou no quintal. As pessoas precisam entender como usar as ferramentas que tem hoje. Não é só publicar uma foto, uma imagem bonita feita no Canva, ranço do Canva, e colocar um texto legal. É pensar nas hashtags, é pensar no SEO, das palavras corretas para linkar corretamente no Google. É saber o que as pessoas querem, como saber, perguntando. Priscila, o que você quer de presente? Me pergunte que eu te respondo. Eu vou amar responder esse tipo de pergunta. Inclusive, numa época da minha vida, na época, anos 2000, que o Facebook estava super em alta e, na verdade, só tinha ele e o Tumblr ainda na época, ainda tinha um Fotolog. Eu lembro que eu sempre compartilhava o que eu queria lá. Os meus amigos iam no meu perfil, porque eles sabiam que eu compartilhava, e se quisessem me dar alguma coisa, me dava daquela lista. Gente, depois que eu aprendi isso, já ganhei um panetone trunfado da Cacau Show, já ganhei um salto alto, além das pessoas sempre saberem que time eu torço e as coisas que eu gosto, e aí me darem sempre com assertividade. Gente, pelo amor de Deus, você quer surpreender? Beleza, não tô falando que você não pode surpreender o seu consumidor. Mas saibam, entendam e compreendam a facilidade que é isso. Eu falei tanto isso no outro vídeo. O óbvio precisa ser dito. E o óbvio também precisa ser perguntado. Priscila, eu não sei o que postar, porque eu já postei carrossel, já postei imagem, já postei vídeo longo, vídeo curto. Parece que nada funciona. Pergunta pro seu usuário. O que você mais gosta de consumir? E tipo de conteúdo, posso perguntar? Deve. As blogueiras vivem fazendo isso. O que vocês mais querem ver por aqui? Vídeo de tutorial de maquiagem? Vídeo de arrume-se comigo? E vocês não estão fazendo isso por quê? Olha, dá vontade de... Entendeu? Favor, hein? Usem as ferramentas que vocês têm acesso. Isso é muito importante. Isso, na verdade, é essencial. Então, não tá sabendo o que publicar nos stories? Que é interessante você postar stories todos os dias na sua marca. Eles programados ou feitos na hora, não interessa, façam. E aí pintou dúvida de que vídeo consumir, o que fazer e um monte de coisa. Aí você parte para o mais importante, que é perguntar pro seu usuário, cara. Eu tô muito incomodada com esse cabelo partido no meio, mas eu vou confiar no processo, que tava muito bonito, e eu não vou mexer nele. Bom, falando sobre isso, estabelecido o ponto do quão importante é a pesquisa, eu vou agora trazer relatos de mulheres incríveis. E olha, você que tá ouvindo esse pod, saiba que eu sempre vou amar e enaltecer mulheres incríveis. E mulheres muito conhecidas e mulheres que estão atrás das cortinas. E provavelmente muitas pessoas não conhecem por elas estarem atrás da cortina. Então, vou tentar trazer muito esse tipo de dado. E por conta de ser algo tão minucioso, farei colinha. Então, né, se eu desviar o olhar, foque em mim que eu estarei focando na minha colinha. A CMO global da Deezer, Maria Ganido, ou Garrido? Boa pergunta. Quem vai decifrar o que eu escrevi no meu rascunho? Na pressa, mas enfim.
Enfim, a CMO Global da Deezer, ela disse pro Meio Mensagem, que ela deu uma entrevista, Meio Mensagem, pra quem não sabe, é uma mídia muito focada na área profissional de publicitário. Então, se você gosta de comunicação, tem o newsletter que você pode se cadastrar e receber notícias dele, que inclusive foi a partir disso que eu consegui essa informação. Ela diz que promover a experiência de fãs é quase mais importante do que promover os artistas. Gente, vocês têm noção? A mulher trabalha numa plataforma de música e ela está nos dizendo que trabalhar e promover fãs, fã-clube, os usuários da plataforma é mais importante do que focar nos artistas. Vocês têm noção disso? Aí vocês podem estar se questionando. Eu me questionaria, pelo menos. Eu me questionei quando eu ouvi isso. Mas Priscila, sem os artistas não tem plataforma. E sem fãs. Porque, pensem comigo, rapidinho aqui. Quem que vai ouvir os artistas? Quem que vai baixar o aplicativo para ouvir os artistas? Não são os artistas. Então, assim, eles são fundamentais pro aplicativo existir, pra plataforma existir? Sim, óbvio que sim. Mas não é o mais importante. A frase, o óbvio precisa ser dito, nunca foi tão cabível numa situação como essa que eu tô trazendo hoje. E eu tô com a sensação de, eu já sabia, com uma sensação de, meu Deus, que surpresa. Porque eu, como profissional, eu não sei se eu diria isso algum dia. Mas é a realidade. E a gente tá falando de qualquer pessoa, não. A gente tá falando da CMO, da marca. CMO Brasil. Falando sobre como é isso, como funciona. Entregando, inclusive, segredos. Ela atualizou a identidade da marca e implantou também novas estratégias, como, por exemplo, tornar o app, que era Experience Streaming Platform, uma plataforma de experiência, basicamente. Streaming porque você pode ouvir em qualquer lugar e, inclusive, tem funções que você ouve sem internet, etc. E deixar de ser DPS, que a sigla é para Digital Streaming Platform. Então, ela deixou de ser só digital para ser sobre experiência. Vocês não estão entendendo a diferença do que eu estou falando. Para vocês entenderem, uma coisa é você ser digital. E eu vou explicar, talvez só a geração 90 vai entender isso, mas tudo bem, tô nem aí. Entendeu? Vocês mais jovens que pesquisem. Como a gente fazia para ouvir música antigamente? A gente baixava 3 cavalos de Troia, que era o pior vírus que você podia baixar no seu computador na face da Terra, para conseguir uma música. Não era nenhum álbum do artista, era uma música. E eram plataformas completamente duvidosas. E hoje a gente tem Spotify, a gente tem Deezer, a gente tem tantas outras, até menores, que são menos conhecidas. Tem a Amazon Music, por exemplo, YouTube Music, que elas não conseguiram se sobressair, mas tem quem caia no gosto popular. Então pode ser que existem pessoas que preferem muito mais o YouTube Music do que o Spotify. Aliás, já parou para se perguntar por que o YouTube Music existe? Porque as pessoas, quando ouviam música, ouviam muito música pelo YouTube. E aí, quando elas saíam da página ou do aplicativo, parava de tocar, porque é um aplicativo de vídeo, não é de música. E aí o YouTube Music veio para melhorar isso. Aí você pode agora continuar ouvindo o vídeo e bloquear a tela do telefone ou sair da página. E se você não fechar completamente, você vai conseguir ouvir a sua música ainda. Então é por isso que ela existe. E por que as pessoas criaram essa plataforma? Porque elas perceberam a experiência do usuário. Aliás, vocês já ouviram falar sobre a sigla UX, que é UX? É User Experience. A experiência do usuário. Gente, ela tem que ser aplicada em tudo. E é por isso que você sempre vai ouvir um Design UX, CEO UX, tudo UX. Priscila UX. Qual é a experiência do usuário com a Priscila? Qual é a experiência do usuário com o seu produto?
Qual é a experiência do usuário com a sua marca? Você entende por que o teste refaz é necessário? Porque a sua marca pode oferecer só um produto, é roupa. Aí beleza, tem vários estilos diferentes, vários modelos diferentes, cores diferentes, ok. E para cada modelo diferente, vai caber uma experiência diferente. A mulher que é gorda, ela vai sentir a vontade de comprar na sua loja? Será que faz sentido você falar que a sua loja é para todas as mulheres, se ela só atende até o tamanho 42? Será que não é melhor você ser honesta com a sua marca e falar, olha, mulher 38, tamanho 38, a minha loja é pra você. Porque você falar mulher, cara, eu visto mais que 46. Aliás, eu sou mid-size, então na verdade vai ter roupa que eu visto em cima um tamanho, embaixo outra. Eu tenho shorts 38 e 54. Aliás, se a gente fosse basear em números de vestimenta de loja, vixe, aí a gente vai ter que fazer outro vídeo. Porque a mesma calça que você prova na C&A, quando você vai pra Renner, o tamanho já não serve mais. O modelo não serve mais. Então, assim, saibam e entendam que cada coisa é uma coisa. É literalmente isso, cada coisa é uma coisa. Cada experiência é uma experiência. E cada pessoa é diferente, completamente diferente da outra pessoa. Elas podem ser gêmeas, dividindo a mesma placenta, serem gêmeas idênticas, que elas não vão possuir a mesma personalidade. Então, a gente pode estar falando de duas pessoas iguais, que vão ter experiência de usuário completamente diferentes, por ter estilos diferentes, por ter personalidades diferentes, por serem diferentes. Isso é muito, muito sério. Cuidado quando você fala que a sua loja vende tamanho médio ou plus size. O que é plus size pra você? É a mesma coisa que pro seu usuário? Tá na dúvida? Joga enquete. Joga caixinha de perguntas. Cara, tem tantas ferramentas. O Instagram também tem aquele de régua que você coloca pra você, quando você não tem certeza absoluta de... É que existem, a gente chama na área profissional, no âmbito profissional, pesquisas quantitativas e qualificativas. As quantitativas é quando a quantidade vai te trazer um peso diferente. Então, quando você entende que de 20 pessoas, 10 preferiram um e 10 preferiram dois, quando isso faz diferença para você, isso vai te trazer respostas. Agora, quando você precisa, referente à qualidade, referente ao... Mas qual foi a percepção? Veja, por exemplo, com o produto Pato. O que você não gostou? Você usava o produto antes? Usava. E por que você não usou mais só porque tá na embalagem nova? Não, é porque na hora que eu fui usar, simplesmente não saiu o produto, eu não fazia ideia do que estava acontecendo e eu não sabia como fazer ele funcionar. Era só isso. Modo de uso. Já parou para pensar o que é relevante para você fazer um modo de uso na sua empresa? Eu sempre acho necessário republicar vídeos, e eu já fiz uns 2 diferentes, do que eu ofereço. Porque as pessoas não sabem o que uma consultora de marketing digital oferece. E não existe certo e errado. Existem a pessoa saber e a pessoa não saber. E honestamente, eu acho muito plausível as pessoas não saberem, pra ser honesta. Porque, pensa comigo, eu expliquei no episódio anterior sobre as profissões. Uma das profissões que eu expliquei foi até o social media. E se vocês assistiram, vocês vão entender do que eu tô falando. O mesmo profissional pode atender ou não um monte de demanda. O mesmo profissional, ele pode fazer tudo. Ele pode criar arte, pode fazer um texto, pode publicar, pode promocionar e pode, sei lá, responder direct. E o mesmo profissional que se diz social media, ele não é que ele só se diz, nossa, Priscila, então ele não é, não, ele pode ser sim. Mas ele pode falar, não vou responder direct. Aliás, quando eu fecho com o cliente, eu sempre menciono. Quer que eu responda? Eu posso até responder. Mas tenha consciência que cliente odeia ser atendido por uma pessoa que não vai resolver o problema dele. Então, você é a pessoa que vai direcionar
Ah, obrigada pelo seu contato. Entre em contato no nosso WhatsApp, por gentileza. Nossas vendedoras vão te ajudar com tudo que você precisar. Eu já tô vendo a careta que vocês estão fazendo, tá? Todo mundo odeia essa frase. Eu acho que chega a ser pior do que valor no direct nos comentários. Inclusive, não tem necessidade pra isso, hein, galera? Vai ter muita gente que vai querer nos comentários só pra ver o valor e tá tudo bem. É um grande segredo? É o seu precious? Não tem porquê. Na verdade, não é pra ser segredo pra ninguém, né? Vamos deixar isso bem claro. A CMO da Deezer não fez essa questão dessa mudança do GPS para o ESP à toa. Ela fez isso porque ela queria conectar os artistas com os fãs. E isso fez total diferença para a plataforma crescer. E ser tão grande ao ponto de conseguir bancar investimentos de publicidades muito legais. A última campanha mesmo que estava passando na televisão era maravilhosa. Aquela onde uma estudante estava tentando conectar o seu fone, não estava conseguindo, aí ela deu play e ela não viu que estava conectado na sala de música, na sala de dança, e não no fone dela. Cara, aquele comercial é fantástico. Eu tô descrevendo ele aqui pra vocês e assistindo na minha mente, porque foi icônico, foi muito legal. E você, Priscila, você tem o Deezer no seu celular? Não, eu tenho um Spotify. Eu gostei muito do Spotify logo que ele foi lançado e me adaptei muito à fluidez do aplicativo. E eu sou muito fiel, assim, a marcas. Quando eu gosto muito. E quando eu não gosto, quando eu tomo ranço dele, aí eu também falo mal até pros meus amigos pra não indicar. Faço até o inverso do boca a boca do indicação. Eu faço o inverso, eu faço o negativo também. E existem muitas pessoas que são como eu. As pessoas fiéis à marca. Mas quem sabe isso não vai ser um papo para um outro vídeo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido a profundidade do que a gente conversou hoje. E eu espero que vocês pensem em como aplicar isso agora. Agora, dá uma pensada em como você pode aplicar hoje para sua marca. Ah, mas eu tô vendo esse vídeo 8 horas da noite, não tem problema. Ah, mas eu tô vendo esse vídeo de madrugada, não tem problema. Aplica no dia seguinte. Anota para não esquecer se você teve uma ideia incrível. Mas pense no que você pode usar. É a caixinha de pergunta que vai te ajudar? É a enquete do Instagram que vai te dar respostas? É aquele da reguinha onde você pode colocar um dedo, qualquer emoji e colocar qual que a pessoa prefere? Cara, aquilo é muito legal, porque você pode colocar 2 looks, dois produtos, 2 coisas completamente diferentes ou muito parecidas e colocar, você prefere esse ou esse? E aí você pode colocar ou a enquete, ou você pode colocar essa reguinha, né? Eu chamo de reguinha, mas que você pode nivelar para qualquer coisa. E é muito legal, sabe por quê? Essa reguinha, o usuário pode escolher um lado ou outro, mas ele também pode ficar indeciso, porque ele pode gostar dos 2. E aí ele pode escolher o meio. O que você faz com essa informação? Um produto que você vendia só unitário, por que você não faz uma promoção e monta um combo para vender os 2 juntos? As pessoas comprariam. Porque se teve uma pessoa que colocou no meio, por que não vai ter outras pessoas que vão querer comprar em conjunto? São esse tipo de respostas que você vai ter se você utilizar a sua fonte de pesquisa hoje. Priscila, é suficiente essa das mídias sociais, do Instagram necessariamente? Olha, é um start. Dá para começar. O ideal é você bancar uma pesquisa de verdade. Mas se você é uma empresa pequena, aí não, para que bancar uma pesquisa gigantesca? Aí não, aí eu aconselho e indico você ir para esse que é mais fácil e que é menor. Porque realmente não... Para quê? Uma coisa gigantesca, sua empresa está crescendo. Mas conforme a sua empresa for crescendo, cresça também os investimentos que você vai aplicar nela. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você for fazer, profissionalmente falando.
Eu preciso, antes de bancar isso, eu preciso contratar funcionário. Ok, contrate, gere empregos. Antes disso eu preciso... Não tem problema. Mas você precisa pensar em guardar valores especificamente para investimento. Aquele valor que você não vai pensar que é uma emergência caso acabe meu estoque. Não. Ele é outra coisa. Para outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não confundam. Ok. Uma coisa que eu notei é que quando eu lanço um podcast, principalmente no Spotify, mas eu vou ver como é que eu faço pra ter em todas as plataformas. Pode deixar, usuários de Deezer, tô providenciando. Eu acho bem engraçado assim, né? Óbvio, pra mim, que precisa ser dito, sempre. Que quando eu coloco pra subir, ele sempre questiona, você quer colocar uma enquete junto? Ou uma pergunta? E eu posso personalizar. Mas a que eles colocam como principal você gostou desse episódio? Sim ou não? Eu posso colocar uma caixinha lá e colocar assim, por quê? E ele também pode fazer comentários livres no meu podcast. Inclusive, você pode assistir por lá e fazer isso. Assim como quem está assistindo pelo YouTube também pode comentar no canal. E esse retorno é muito importante. Por que eu bato no martelo tanto que eu quero muito que vocês comentem? Porque é o meu norte, é saber se realmente estou falando algo útil. Ou a utilidade eu até entendo, eu não preciso que vocês me afirmem isso. Mas eu estou sendo clara? A minha fala está sendo clara para vocês? Vocês estão entendendo que podem aplicar isso hoje, se quiserem? Porque é isso que faz diferença para mim. E se eu ouvir um não, ficou muito confuso, peraí, eu tenho que rever minha oratória. Será que foi as palavras que eu usei? Será que foi a forma com que eu falei? Ou será que foi o conteúdo que não foi relevante? Então, isso são coisas que vocês sempre vão precisar ter. Porque às vezes o empreendedor vai se sentir sem saber para onde ir, sem saber para onde seguir. Para não ficar nessa sensação, até porque quem faz muito, tem uma hora que quando para respirar, eu tenho que planejar o conteúdo dessa semana. Fica louco e não consegue pensar no quê. Aí vai no Instagram, vê umas referências, mas não gosta de nada, ou não vê que a complexidade é alta, não vai conseguir executar e desiste. Então, fazer esse tipo de pergunta ajuda. Uma vez eu fiz caixinha de pergunta e eu perguntei o que as pessoas queriam que eu falasse. E teve uma vez que eu fiz uma enquete e falaram que gostavam de vídeo de comparação ou vídeo de arrume-se comigo. Então, eu vou chamar uma sobrinha ou uma amiga, ou eu mesma vou fazer um arrume-se comigo. E aí, eu não gosto de falar, beleza, eu vou fazer um vídeo mudo com uma musiquinha de fundo que tá em alta, em alguma trend, e vou colocar alguns textos. Eu vou pegar um modelo e vou colocar como ele é versátil, dá pra ele, as possibilidades de vestir look com ele. Então, eu vou lançar como é que chama, gente? Vou lançar um projeto onde vai ser adaptações de looks. Uma saia que eu posso usar com salto, que eu posso ir numa festa elegante chique, que eu posso ir num barzinho com os amigos, e aí mostrar as variedades que eu posso montar esse look. Isso pode ser com salto, isso pode ser com joia, isso pode ser com biju, isso pode ser com roupa, isso pode ser com qualquer coisa. É isso que eu tento fazer com o meu conteúdo, é isso que eu tento fazer com a publicidade. Eu quero mostrar para vocês que a publicidade não está distante. Eu quero mostrar para vocês que a publicidade, ela só não é possível comigo, você me contratando. Ela é possível você executando também, com algumas dicas. A mídia social, gente, ela tem uma regra a ser seguida. Ela também, quando eu falo que ela é teste, refaz, eu não quero que vocês entendam também que vai ser um eterno não saber onde está pisando. Na verdade, é o contrário. Você faz o teste para saber onde você está pisando e ser mais assertivo. E por isso, quanto mais você faz, mais aprendizado você tem. Porque quanto mais você testa, mais você vê o que funciona e o que não funciona. Beleza? Eu tô muito feliz que eu consegui falar disso aqui, porque quando eu trouxe o tema UX para um conteúdo meu, lá do meu perfil, eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu não consegui trazer com essa complexidade e com esse monte de referências que eu trouxe aqui e exemplos.
Me conta aqui se vocês gostaram, se fez sentido pra você, pro seu negócio, pra sua empresa. Eu quero muito saber se tá acontecendo o que eu gostaria, que é você conseguindo aplicar no seu negócio hoje, tá? E lembre-se, sempre, nunca siga gurus do marketing digital. Aliás, se você segue algum, para de seguir. Que vocês tenham gostado, deixe seus comentários aqui pra mim saber. E o cheiro da Pri!